URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Afinal de contas, o que seria isso? A sigla ficou famosa por conta do debate entre os presidenciáveis transmitido pela Band. No debate, o candidato Cabo Daciolo pergunta a Ciro Gomes se ele teria algum conhecimento do que seria a URSAL. Ciro Gomes responde que não e Daciolo explica que teria sido um projeto de integração latino-americana de caráter socialista. A sigla sugere que esse projeto teria como inspiração o modelo da extinta União Soviética. Mas, afinal de contas, quando surge essa expressão pela primeira vez? Ela é criada por uma socióloga no ano de 2001, que escreve um artigo, na época, crítico e debochado em relação a uma reunião que acabara de acontecer em Havana, entre líderes da esquerda latino-americana. Nessa reunião estavam presentes o Lula, que ainda não era presidente, Fidel Castro e o Hugo Chávez, que governava a Venezuela. E nessa reunião, esses líderes da esquerda latino-americana teriam sugerido a criação de um bloco regional para fazer frente aos interesses dos Estados Unidos aqui na América. Então, a socióloga cria essa expressão tirando um barato desses líderes que buscavam essa integração regional, que supostamente teria um caráter arcaico, que se remeteria a esse passado da extinta União Soviética. Então ela cria essa expressão para debochar daquele projeto de integração que esses líderes estavam tentando criar. O fato é que, 5 anos depois, em 2006, a sigla volta a ser usada, agora dessa vez por um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Ele escreve um artigo em maio de 2006, no qual ele afirma que esse projeto de fato existe. Ou seja, ele confere à URSAL um caráter sério que não estava presente no artigo da socióloga. O Olavo de Carvalho afirma que a URSAL faria parte de um plano globalista mais amplo, que teria sido criado por bilionários internacionais, cujo interesse seria acabar com as fronteiras entre os países da América do Norte. O problema é que o Olavo de Carvalho não consegue comprovar que esse projeto de criação da URSAL de fato existia. Ele não cita nenhum documento que comprovasse esse plano que a esquerda latino-americana supostamente encampou. Ele também não diz como se dá a articulação entre os líderes da esquerda latino-americana e esses bilionários que possuíam esse projeto aí mais amplo de fim das fronteiras nacionais. Então, ao que tudo indica, inclusive nos círculos de direita, essa sigla acabou caindo em esquecimento. Por isso, quando Daciolo se refere a ela no debate, ele acaba virando um motivo de chacota. Nos dias seguintes, vocês acompanharam nas redes sociais, inúmeros memes e vídeos foram feitos tirando um barato do que seria esse suposto plano de integração de caráter socialista aqui na América Latina. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: por que a direita tem tanto medo de um plano de integração regional de caráter socialista, esquerdizante? Exageros paranoicos à parte, podemos dizer que esse temor da direita encontra ressonância em fatos concretos da história latino-americana? Todos sabem que projetos de integração regional na América Latina existem desde pelo menos o século XIX. Simón Bolívar, líder venezuelano que luta contra a dominação espanhola na América do Sul, já possuía esse projeto idealizado de integração das nações latino-americanas. Durante o século XX, surgem inúmeros projetos de integração também, a CEPAL em 1948, a ALAUC na década de 1960. Nos anos 1990, num contexto de surgimento e consolidação de blocos econômicos regionais, surge aqui na América o Mercosul,
né, que reunia originalmente Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Mercosul tem um caráter estritamente econômico, tem como objetivo acabar com as tarifas alfandegárias e estimular o comércio entre os países membros. É nesse contexto também, década de 90, que se consolida a comunidade andina, também de caráter estritamente econômico. O fato é que na década seguinte, a primeira do século XXI, uma onda política considerada esquerdizante acaba surgindo na América Latina. Governos considerados de esquerda, de centro-esquerda, assumem o poder ou se consolidam na América Latina durante a primeira década do século XXI. Nessa época que o Lula alcança a presidência aqui do Brasil, o Hugo Chávez está se fortalecendo na Venezuela, surge o governo do presidente Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador sobe ao poder também, Bachelet no Chile, os Kirchners na Argentina dialogam também com essa onda esquerdizante. Anos depois, assume a presidência Fernando Lugo no Paraguai, Pepe Mujica aqui no Uruguai. E é nesse contexto esquerdizante da América Latina que acabam surgindo novos blocos de integração regional, como por exemplo a ALBA, que foi criada em 2006. A Alternativa Bolivariana para as Américas. A menção a Simão Bolívar deixa claro esse espírito de luta pela independência que esse novo bloco acaba conferindo a si próprio. E quem é que faz parte originalmente da ALBA? Os 3 países que mais divulgam o ideário supostamente socialista aqui na América Latina. Fazem parte da ALBA desde o início: Cuba, de Fidel Castro, a Venezuela, de Hugo Chávez, e a Bolívia, de Evo Morales. Os 3 países que mais divulgam esse ideário supostamente socialista aqui na América. Certo? E foi justamente 4 dias depois da criação da ALBA que o Olavo de Carvalho escreveu o seu artigo, se referindo àquele suposto plano de criação da Ursal. Certo? 2 anos depois, em 2008, um novo bloco muito mais amplo surge aqui na América, a Unasul. Um bloco que reúne os 12 países da América do Sul, inclusive os 2 que não são latinos, como Guiana e Suriname. E nos primeiros anos de funcionamento, a Unasul, de fato, apresentou atividades bastante dinâmicas. Havia, então, uma certa convergência de interesses entre os países membros, no sentido de fortalecer esse bloco regional aqui na América do Sul, certo? No entanto, nos últimos 2 ou 3 anos, a América do Sul está vivendo uma nova onda política, considerada aí de direita. Governos vinculados a esse ideário mais de direita ou de centro-direita estão tomando poder aqui no Brasil, no Peru, no Chile, na Argentina, no Paraguai, mais recentemente também na Colômbia. E diante dessa nova guinada à direita, inúmeras polarizações estão se tornando mais fortes dentro da Unasul, comprometendo o funcionamento desse bloco internacional. Só para vocês terem uma ideia, durante o processo de impeachment da Dilma, o secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, ameaça retaliações contra o Brasil, deixando claro que ele não concorda com esse projeto político que acabou tirando o PT do governo. Quando termina o mandato do Samper, no final de 2017, o presidente Macri, na Argentina, um presidente considerado de direita ou de centro-direita, sugere para o cargo de secretário-geral um diplomata escolhido por ele próprio,
No entanto, Maduro, na Venezuela, não aceita a indicação que o Macri havia feito. Em abril deste ano, 6 países, incluindo o Brasil, suspendem suas atividades na Unasul. Na semana passada, logo após assumir posse como presidente na Colômbia, Ivan Duque retira o seu país da Unasul e ameaça levar junto com ele também Peru, Argentina e Chile. Ou seja, as atividades da Unasul estão praticamente paralisadas faz mais ou menos uns 20 meses. Nós temos uma realidade na qual a Unasul está se desestruturando, está se desintegrando. E as críticas a ela são inúmeras. Os detratores da Unasul afirmam que esse bloco serviria apenas para a projeção de líderes considerados populistas e esquerdizantes, que que teriam como objetivo transformar a Unasul numa extensão da ideologia bolivariana. O objetivo, segundo esses críticos, seria transformar a Unasul numa caixa de reverberação para as ideias bolivarianas encampadas lá pela Venezuela e pela Bolívia. Esses críticos também acusam a Unasul de ser condescendente com os supostos arroubos autoritários de Nicolás Maduro, lá na Venezuela. No entanto, há também aqueles que defendem a manutenção do bloco, afirmando que ele foi importante na preservação da paz entre os países membros e na manutenção da ordem institucional e da estabilidade democrática dentro desses países membros. Esses defensores da Unasul citam, por exemplo, o papel que a Unasul teve no conflito entre Venezuela e Colômbia no ano de 2010. A Unasul teria sido responsável por apaziguar os ânimos entre essas duas nações, evitando uma escalada armada aqui na região. Esses defensores da Unasul afirmam também que o bloco teria sido responsável pela manutenção da ordem institucional na Bolívia e no Equador. Ou seja, há também aqueles que defendem a preservação desse bloco que visa integrar os países da América do Sul. Para o bem ou para o mal, de qualquer maneira, o que nós percebemos é que esses projetos de integração regional aqui na América do Sul e na América Latina de uma forma geral estão enfrentando inúmeras dificuldades. Portanto, ao que tudo indica, nos próximos anos não haverá nem Unasul e muito menos Ursal. Certo? Galera, não deixem de fazer a atividade desta semana de número 42, que você encontra onde? No site Matemática e Afins. Um grande beijo e hasta la vista, companheiros!